Quando ele é encontrado pela Mian, Seiji fica desesperado por estar fora do seu corpo, enquanto Mian tenta acordá-lo. Nesse momento, ele se lembra que foi atingido por um laser que saiu do chapéu da bruxa, e com isso, ele entende que deve ter morrido e fica desesperado, tentando chamar Mian, mas sua mão atravessa o corpo dele. Seiji fica triste notando que dessa vez ele realmente morreu. Pelo menos, até que seus olhos se abrem e ele faz um barulho de bebê. Nem Mian ou Seiji entendem o que estava acontecendo, e quando voltam para a hospedaria, Seiji continua agindo como um bebê. Haru se pergunta o que poderia ter acontecido, mas Mian não sabe responder. Seiji fantasma fica encarando a situação pensando que isso foi acontecer logo quando eles estavam planejando ir embora do hotel. Mas nota que ele não foi notado pela bruxa e acredita que isso tenha sido um caso de um acidente e que o chapéu dela pudesse ter uma forma de sistema de segurança que acabou disparando o laser que o matou. Kai menciona que o Seiji acabou se sujando e nisso o pessoal é obrigado a trocar as roupas dele, enquanto Guildius pede para alguém comprar fraldas para ele, pelo menos por enquanto. Seiji começa a se lamentar por tudo isso, imaginando que essa situação é um verdadeiro inferno. Nesse momento, Haru sai do quarto, dizendo que iria dar uma corridinha, mas quando olha para o lado, ela enxerga o Seiji fantasma e toma um susto com aquilo, o que deixa Seiji surpreso, apesar de ser bem óbvio por quê. Depois de lembrar que a Haru também é uma morta-viva, ele entende que ela poderia ver os espíritos, mas Haru fica sem entender o que estava acontecendo ainda assim. Quando eles saem para comprar o necessário para o Seiji bebê, ele explica o que houve e Haru começa a entender o que estava acontecendo. Quando isso fica explicado, Haru decide levar as fraldas e explicar ao pessoal o que houve, mas Seiji se recusa, pedindo que ela não conte ao pessoal. Isso porque ele pretende fingir que não sabe de nada, mas Haru se recusa a ouvir esse pedido. Seiji implora, pois não quer que eles saibam que ele soube que seu corpo com mente de bebê se borrou todo. Ele insiste tanto que a Haru acaba aceitando por enquanto. Haru entrega as fraldas e o Guildius menciona que estavam cogitando levar o Seiji para o hospital, já que aquilo não parecia ser apenas encenação. Ela menciona que seria uma boa ideia, mas nesse momento, os dois ouvem um barulho. Ted e Jin chegam no quarto que eles estavam hospedados, pois como eles souberam que o grupo estava de saída naquele dia, decidiram se despedir. Mas ao invés disso, encontraram o Seiji sendo trocado como um bebê, enquanto Mian enaltece que as fraldas da tribo Titã couberam nele. Ted suspeita que aquilo fazia parte de uma gravação, mas Guildius menciona que não era o caso. Mas quando Jin questiona o que houve, o corpo do Seiji reage aos enormes seios balançar da Jin. Por culpa disso, ele simplesmente pula em cima dela, a chamando de mamãe. Guildius se desespera, porque isso poderia dar muito problema e menciona que ele não estava normal, e pede que não processem eles. Jin menciona ter reconhecido a aura da bruxa no Seiji, e entende que algo muito infeliz pode ter acontecido, mas o corpo do Seiji não consegue deixar de ficar ocupado vendo uma coisa bem macia. Jin começa a tentar acalmar o corpo do Seiji, dizendo que a mamãe iria protegê-lo, enquanto ele fica fazendo cócegas nela. Com o tempo, ele passa a mordiscar e se aconchegar melhor, o que deixa todo mundo surpreso com aquilo, e um certo alguém bem irritado com a sensação de algo crescendo na testa dele. Mas Guildius e o fantasma do Seiji acabam tendo uma grande inspiração para um novo trabalho. Guildius fica impressionado com a situação, se perguntando se eles falavam da bruxa que os atacou no restaurante. E Jin menciona que sim, ela reconhecia a energia dela no peito do Seiji. Nisso, ela menciona não saber bem os detalhes, mas acredita que o Seiji possa ter sido atacado e quase morto por ela. Enquanto ela cuida do corpo do Seiji, todos ficam surpresos com essa possibilidade. Jin explica que o Seiji foi exposto a uma situação de vida ou morte, e por culpa disso, parece que uma alma brotou no corpo dele, surgindo do resto de chama da alma que ele possuía. O problema é que ela menciona que, como aquela alma ainda está em um estágio de recém-nascido, ele acabou regredindo. Guildius fica impressionado com o conhecimento da Jin, mas ela menciona que sabe de tudo isso por ser uma sacerdotisa. Ainda assim, ela se impressiona que tenha acontecido, pois é praticamente impossível uma força vital tão milagrosa a esse nível. Mas Guildius imagina que isso seja a explicação do porquê ele sempre está pronto para trabalhar logo depois de completar o serviço. Ted se sente culpado por isso, afinal, se ele tivesse acabado com a bruxa, o Seiji não estaria com problemas no momento, e por isso, ele decide partir atrás da bruxa para acabar com ela, e deixa Seiji sob os cuidados da Jin. Mian e o grupo decidem que irão ajudar Ted a encontrar a bruxa, mas nesse momento, Guildius percebe que ficou para trás. Pelo menos, até notar um barulho de choro do Seiji, até que ele começa a parecer bem mais sinistro, enquanto aproveita mais de toda a maciez que ele estava apoiado. Nisso, ele acaba derrubando a Jin,
ainda com aquele olhar sinistro. Guildius tenta afastá-lo, dizendo que já estava sendo um exagero tudo aquilo, mas Seiji parecia demonstrar uma enorme força e ele não consegue puxá-lo. Nesse momento, Jin pede que Guildius espere um momento. Ela menciona que a alma do Seiji não estava estável e por isso poderia estar ficando fora de controle, pedindo que não a estimulasse demais. Só que aquele corpo continuava a pressionar a Jin e ela nota a incrível força que ele demonstrava. Ela sabe que poderia usar sua magia contra ele, mas caso fizesse isso, poderia acabar com o que sobrou da alma do Seiji, ficando encurralada naquela situação. Enquanto Guildius tenta controlar o corpo do Seiji, Haru fica discutindo com o fantasma dele, mandando que o controle. Afinal, aquilo ainda era o corpo dele. Seiji reconhece que, mesmo sendo um bebê, aquilo era ele ainda, e nisso surge uma ideia. Haru chama a atenção do Seiji, que se vira irritado. Nesse momento ele vê Haru com uma câmera, dizendo corta, como se fosse uma gravação, e ele simplesmente para de se mover. Guildius fica surpreso com aquilo e Haru explica que, por mais fora de controle que o Seiji esteja, quando gritam corta, ele precisa parar, afinal, ele ainda é um ator. Haru menciona que ela imaginou ser o que o Seiji diria, pelo menos para manter o segredo dele, e fica irritada com o tanto de trabalho que estava tendo por culpa dele. Guildius fica mais revoltado ainda, pois, por mais que tenham descoberto um jeito de mantê-lo sob controle, ainda era bem cansativo. Enquanto isso, Haru reclama com o fantasma dele, pois não era a melhor hora para ficar envergonhado. Só que isso dá uma ideia para Jin. A ideia dela é fazerem uma gravação. Ninguém entende exatamente o plano dela, até que Jin menciona que a alma do Seiji deve estar vagando por aí, o que surpreende Seiji e Haru, pois aquilo seria só uma suposição dela. Guildius fica confuso com o que estava acontecendo e Jin menciona conseguir sentir a presença dele por perto, o que faz Haru perguntar se não estava na hora deles contarem logo a verdade. Nisso, Jin começa a explicar, dizendo que o que ela havia dito antes é que ele foi quase morto, mas a suposição dela, no momento, seria que, como ele não sofreu nenhum ferimento externo, ela acredita que o ataque da bruxa não foi exatamente para matá-lo, mas sim um ataque que separa a alma do corpo. Guildius começa a se perguntar o porquê ela se daria ao trabalho de fazer isso. Jin começa a explicar sua teoria, que seria basicamente o que realmente aconteceu. Um ataque automático feito por um mecanismo da bruxa que atingiu o Seiji. Provavelmente essa função tendo sido colocada no seu chapéu para que ela pudesse se livrar de inimigos mesmo se estiver fraca. Seiji não consegue acreditar no quanto ela conseguia estar certa na teoria dela. Para finalizar, Jin menciona que, se a alma dele ainda está nesse mundo, eles podem trazer ele de volta, caso façam o corpo dele repetir as ações que ele é obcecado, ou seja, o seu trabalho de ator. Por isso, ela deu a ideia de fazer uma gravação. Guildius já fica tão animado que parece querer participar da cena junto, mas ele tenta fingir que só está feliz que ela esteja tão disposta a ajudá-los. Jin menciona que ela faz isso por ser membro do grupo do herói, além de ser uma sacerdotisa. Ela ainda enaltece que não podem pensar em vender o tal vídeo que iriam gravar, afinal, aquilo nem mesmo seria uma gravação séria, apenas uma encenação, o que deixa os dois decepcionados. Enquanto Haru os observa irritada por ver bem o que eles estavam pensando. Ela tenta se fazer de santa, dizendo que não poderia fazer nada muito exagerado, por ser uma serva de Deus, e dizendo não saber muito sobre o ramo dos filmes que eles fazem. Mas acredita que existem filmes que só encenam sem realmente acontecer nada de verdade. Ela volta a mencionar não entender bem disso, enquanto praticamente se joga em cima do Seiji, quase o sufocando, enquanto parece bem animada com a gravação. Guildius, depois de passar o ânimo todo, começa a se questionar se estava tudo bem aquilo, mas ela menciona que não tinha problema, só precisava manter isso em segredo do Ted. Coitado. Guildius fica imaginando como poderiam gravar aquilo sem realmente ter nenhuma ação acontecendo. Nesse momento, Haru diz que poderiam fazer uma cena conhecida como brincadeira de bebê. Isso, claro, era uma ideia vinda do Seiji, que começa a explicar para ela o que seria essa ideia, enquanto a coitada fica morrendo de vergonha de precisar explicar isso. Basicamente, eles iriam fazer uma cena onde o Seiji iria se fazer de bebê, enquanto a Jin faria o papel da mamãe amamentando enquanto cuida dele. Apesar da Haru continuar explicando, ela só consegue ficar cada vez mais envergonhada. Guildius fica impressionado com o tanto que ela entende do assunto, mas ela só inventa que foi por ela ter tentado ser uma atriz. Jin entende e já se prepara para a cena tirando a parte de cima da sua blusa.
Guildius fica preocupado que possa ser um exagero pedir isso para ela, mas Jin apenas ignora, pois não poderiam só ignorar o Seiji, fora que nada garantia que ele ficaria tranquilo enquanto eles planejam o que poderia ser feito. Nesse momento, ela já se prepara, mencionando que não tem vergonha, mesmo que aquela seja a primeira vez dela fazendo esse tipo de cena. Vendo a motivação de Jin, Guildius se anima e decide que vão fazer essa gravação para ajudar o Seiji, e no que ele menciona isso, o corpo do Seiji já fica em posição para que possam gravar. O Seiji fantasma fica observando, achando bem estranho ficar se assistindo enquanto trabalha, mas ele começa a lembrar da primeira vez que teve que fazer uma cena assim, e lembra de ter levado uma bronca do diretor na época. Naquela vez, o diretor se irritou, pois o Seiji estava ficando envergonhado com a cena, e mandou que, independente do que acontecesse, ele não poderia ficar envergonhado. Seiji diz que ele nunca tinha feito esse tipo de cena, mas o diretor menciona que não tinha perguntado nada. Acontece que a atitude do Seiji atrapalhava, pois o espectador que assiste esses vídeos quer poder ficar feliz e se imaginar no lugar do ator. O objetivo nessas cenas de brincadeira de bebê é fazer o espectador ficar animado com a sensação de estar sendo cuidado pela atriz que fica agindo como uma mamãe atenciosa, mas se o ator fica envergonhado, isso pode fazer ele sentir vergonha e não conseguir se animar. Nisso, o diretor menciona que, se for para ficar envergonhado, seria melhor que ele fosse bizarro. Seiji fica confuso com o comentário, mas o diretor pergunta se ele entendia o porquê precisavam de um ator naquela cena se não teria nada acontecendo, e o foco seria a atriz, e o Seiji não sabe responder. O diretor menciona que a resposta seria a empatia. Acontece que o espectador não consegue sentir empatia em situações assim com um bebê, mas com um tiozinho bizarro de fralda, sim. Seiji começa a entender melhor o que o diretor dizia naquela época. Isso porque, como ele está com uma mente de bebê, ele não sente vergonha. Como o corpo dele ainda é de um adulto, isso torna bem bizarro. Por mais que ele prefira não reconhecer isso. Quando começa a gravação, o corpo do Seiji já começa a trabalhar enquanto Jin o chama de forma bem gentil. O problema é que, como ficou bem animado, ele acaba provocando bastante a Jin, e causando um choque bem intenso no Seiji, que só consegue ficar observando. Para tentar fazer o trabalho fluir melhor, Jin segura o rosto do Seiji, dizendo que ele não pode ir com tanta força. Essa atitude dela demonstra tanta gentileza que parece até um anjo divino e acalma o espírito do Seiji, que sente que poderia ser levado para o céu, apesar de que Haru se preocupa que isso acabe acontecendo de fato. Seiji fica aliviado por conseguir se segurar, pois ele estava mesmo sendo purificado, tanto que metade do seu corpo já estava desaparecendo. Naquele momento, quando Guildius manda cortar, ele se lembra novamente do seu passado. Outra bronca do diretor, por ele estar pensando em colocar diálogos desnecessários e meio explicativos demais para a cena. O diretor menciona que ele ainda não estava entendendo bem esse tipo de cena, e explica que os espectadores que veem esse tipo de vídeo se dividem em dois tipos. O primeiro deles são os que amam mães, ou seja, aqueles que amam mulheres maternais ou que sejam figuras maternas. Um pequeno adendo. Quero ver se conseguem reconhecer todas as mamães dessa imagem. Eu reconheci pelo menos 4. Já o segundo tipo são aqueles que estão exaustos da realidade e que procuram uma existência que aceite tudo através da maternidade. Basicamente, esse segundo tipo são sujeitos que só querem se entregar para essa mamãe para poderem ser bebês sem pensar em mais nada. Com isso dito, ele explica que o Seiji não precisa e nem deve pedir nada, só deixar que a atriz faça o serviço. Com isso resolvido, o diretor menciona que a atriz pode se mover livremente, mas deve manter o sorriso o tempo todo para dar a sensação de uma mãe cuidando do filho. Mas ainda assim, ele menciona que caso ela faça uma cara de desgosto ou séria, poderia dar uma impressão de nojo e tornar aquela cena em algo mais puxado para masoquista, quase como se ela visse o sujeito como um cara nojento. Enquanto ela se pergunta o porquê fazia aquilo, o que faz ela perceber que podia realmente ficar essa impressão. Depois de lembrar disso tudo, Seiji fica encarando a cena imaginando se a Jin conseguiria mesmo gravar aquela cena, já que ela mesma disse não ser muito próxima desse gênero de filme. Mas quando ela puxa o Seiji para perto e o coloca no colo dizendo que iria fazê-lo se sentir bem, ele imagina que ela estava sabendo mesmo como trabalhar. Só que nesse momento, Jin menciona que a fralda estava ficando meio cheia e precisaria resolver isso,
o que começa a fazer o Seiji se questionar o quanto ela realmente não conhece esse gênero. Tudo só piora com os calafrios que o Seiji começa a sentir conforme Jin continua sua cena, o encarando com um olhar bem mais sádico do que antes. A explicação para isso é simples até. Jin nasceu e cresceu em uma igreja e por isso ela foi criada por 29 anos para se tornar uma sacerdotisa o quanto antes e por isso ela nunca teve nenhuma proximidade com desejos carnais ou qualquer coisa de satisfação física, só conseguindo ver algo sobre nos conteúdos que o Ted escondia. Mas naquele momento, ela tinha a chance de se aproximar de um homem adulto de verdade em uma forma tão crua que ela não conseguia se controlar, menos ainda quando lembrava qual o trabalho do Seiji, o que deixava aquilo ainda mais incrível. Ela se empolga tanto que começa a assustar a Haru, mas ao mesmo tempo, essa animação toda cria uma reconexão do corpo do Seiji com sua alma. Resumindo, ele volta para o seu corpo exatamente no meio do trabalho da Jin, o que o deixa preocupado, pois como ela é uma novata em um serviço mais gentil, ela não conseguia dosar bem a sua força. Seiji fica feliz dizendo que conseguiu voltar ao seu corpo, mas quando ele pretende terminar a gravação da cena, Jin o segura e o coloca de volta no seu colo. Ela menciona que ainda não tinha acabado, mas já deu pra ver bem o que ela estava pensando. Nisso, Jin menciona que a alma dele não tinha se estabilizado ainda e por isso precisava continuar. Haru e Guildius ficam pensando no caso, mas como foi uma sacerdotisa que falou aquilo, eles só aceitam. O que deixa Seiji desesperado, pois ela claramente não estava conseguindo controlar bem sua força, o que causava muita dor. Seiji entende que o problema é que, como a Jin nunca passou por algo assim, ou sequer chegou a fazer esse tipo de trabalho, ela não sabe como ser delicada e deixa sua vontade de aprender mais tomar conta. O problema disso é que dessa forma a cena seria arruinada, pois ele não conseguiria fazer a parte dele nunca. Mas tentando domar a situação, ele decide fazer a parte dele também. Seiji se lembra que ele possuía 2 trabalhos nessa cena. O primeiro seria completar o trabalho que a atriz estava ajudando ele a fazer, mas o outro seria garantir que a atriz também fizesse sua cena completa. Quando ele começa a trabalhar, Jin não consegue manter a força e começa a amenizar, o que faz Seiji imaginar que dessa forma ele poderia terminar a gravação, enquanto Jin fica encantada com como ele estava diferente de quando tinha a alma de bebê. Nisso, ela sente que ele está ajudando tanto que acaba completando sua cena. Depois de fazer ela terminar a cena, Seiji espera que isso possa fazer a Jin se acalmar, enquanto tenta entender o porquê ele voltou ao normal. Mas nesse momento, Ted se arrasta para fora de algum local, com seu rosto ferido, enquanto parece estar bem irritado com a bruxa. Nisso voltamos um pouco no tempo. Enquanto o Seiji e a Jin estavam ocupados com o trabalho, o grupo ainda estava atrás da bruxa. Rhea se lembra que Ted havia pedido para avisá-lo caso encontrassem a bruxa, mas ainda não tinham nenhum sinal dela. Ela começa a sobrevoar a cidade, tentando encontrar alguma pista. Nisso ela percebe algo em um castelo enorme à frente. Com isso, temos uma nota que menciona sobre a visão excelente de criaturas que conseguem voar, mas enaltecendo que a visão dos membros da tribo dos dragões é ainda superior, pois eles têm uma visão 15 vezes mais potente que a visão dos humanos. Graças a isso, ela consegue encontrar a bruxa exausta caminhando. Ela está reclamando de ressaca, enquanto lembra que ter um castelo grande é uma coisa boa, exceto pelo fato de que tudo fica longe, como por exemplo o banheiro. Nesse momento, ela recebe um sinal de telepatia e já imagina que seja uma pessoa que a deixa bem desanimada. Essa pessoa é Rachiro, que tenta falar com ela, mas a bruxa já enaltece que estava de ressaca e pede que seja breve. Rachiro reforça que ela deveria maneirar na bebida. Mas isso não era importante naquele momento. Por algum motivo, ela sabia do caso do Seiji, perguntando se a bruxa havia matado ele. A coitada nem faz ideia de quem seja ou o que a garota falava, mas antes que possa entender algo, Rachiro pede que a bruxa traga ele de volta ao normal, o que só deixa a bruxa ainda mais confusa. Quando a bruxa pergunta o como ela sabia de algo que nem mesmo ela tinha ciência, Rachiro apenas responde que ela sempre age por impulso, e por isso decidiu fazer um seguro, o que irrita a bruxa. Ela pergunta qual a necessidade de trazer ele de volta, já que, vivo ou morto, não seria melhor apenas ignorá-lo? Mas Rachiro explica que ele é especial para o plano delas.
A bruxa entende o que ela quer dizer e se anima com isso, mas nesse momento, alguém chega em seu castelo e quando encontra seu invasor, ela o provoca, dizendo que parecia mais um ladrão do que um herói. Ted a encara enfurecido, mandando que ela faça o mestre dele voltar ao normal. Mal sabe ele que a Jean já estava cuidando disso. Rhea aproveita para fugir e deixar que ele resolva a situação. A bruxa fica confusa sobre quem seria o tal mestre que ele estava falando, mas Ted simplesmente tenta atacá-la enquanto menciona que ele falava do homem que ela havia matado mais cedo naquele dia. A bruxa começa a desviar dos ataques reclamando que, mesmo ele sendo um herói, deveria pelo menos ter mais orgulho e não atacar de repente. Só que isso só o irritava mais. Ela nota o quanto ele parecia alterado em comparação ao confronto deles no restaurante, mas quando ela ouve sobre o momento que ela matou o tal mestre, ela junta as peças e pergunta se esse mestre se chamava Sage. Isso faz Ted se irritar ainda mais, por acreditar que ela o matou de propósito, mas a bruxa tenta explicar que não era bem o caso. Bem, ela só tenta mesmo, pois Ted usa sua técnica Burn Slash, que causa uma destruição absurda no castelo. Ainda assim, ele falha em eliminar a bruxa, que começa a se levantar reconhecendo que desviou por pouco, e se pergunta se o Ted é realmente humano. Enquanto ela fica refletindo sobre as roupas dela que foram destruídas, não que tivesse muita coisa para ser destruída antes, Ted se vira de costas para ela. A bruxa fica revoltada, dizendo que não foi derrotada ainda, mas Ted só consegue pensar naquele par de armas poderosas que ela estava exibindo que simplesmente o deixava sem reação. Ele reconhece que não tem preparo para esse tipo de situação e imagina que se tivesse se preparado melhor, como foi com a Garina, poderia lidar melhor. Nisso ele reconhece ainda ser imaturo e que precisa de mais treino do seu mestre Sage. Só que nesse momento, os soldados do castelo chegam para proteger a bruxa Beres. Ela fica ainda mais irritada imaginando o que estava acontecendo com ele. Até que ela começa a se lembrar que na luta anterior, ele também ficou o tempo todo de costas para ela. E agora, ele se virou assim que ela revelou suas armas. E imagina ter descoberto o segredo dele. Beres menciona que os soldados estavam chegando e pergunta se ele estava satisfeito tendo que fugir daquele jeito. Quando Ted se vira para responder a ela, Beres decide remover sua roupa rasgada, como se estivesse pronta para o segundo round. Mas a luta já acaba antes mesmo de começar por culpa disso. Ted, vendo que não tinha como encarar tanto poder, só foge pela janela se ferindo com os cacos de vidro. Enquanto isso, Beres reconhece ter vencido, mas fica um pouco surpresa com a reação dele enquanto os soldados não entendem o que estava acontecendo. Beres fica raciocinando sobre o que houve e decide que iria reviver o Sage, até porque Aratiro também havia pedido para ela. Enquanto os soldados pedem para que ela pense um pouco na situação e vá se arrumar, Beres tenta se lembrar de como era o Sage e percebe que ela não tem nenhuma lembrança dele. Como ela estava com preguiça de ficar pensando tanto no caso, ela só decide devolver todas as almas vagantes da capital para seus corpos. Afinal, se for verdade, uma delas seria a alma do Sage. Beres sabe que vai exigir um pouco demais de sua mana, mas seria bem mais fácil do que ir atrás de cada pessoa para saber quem seria o Sage. Nisso, ela usa sua magia para trazer todas as almas de volta para os corpos e acaba devolvendo à vida literalmente todas as almas que estavam por lá. Desde um sujeito que tinha acabado de morrer até animais enterrados que saíram de seus túmulos. Por culpa disso, Beres fica exausta, imaginando que poderia se recuperar depois de dormir por 2 dias. Nisso, ela fica imaginando quem seria o tal Sage que Aratiro tanto quis ajudar. Afinal, para o Ted chamar ele de mestre, ela imagina como deveria ser esse sujeito, dizendo estar um pouco curiosa. Ted se reúne com os outros dizendo que deveriam recuar, pois ele perdeu muito sangue e menciona que não conseguiu derrotá-la. Nesse momento, todo mundo na cidade começa a gritar de alegria pelas pessoas revividas, mas ele não entende bem o que poderia estar acontecendo. Quando eles chegam no hotel, encontram o Sage de pé e todos vão recebê-lo por notarem que ele estava bem. Ted fica impressionado e se pergunta como ele tinha voltado. Sage não faz ideia de o que poderia ter acontecido, mas acredita que foi graças à ajuda da Jean. Ted agradece a ajuda da Jean, reconhecendo as habilidades de sua parceira, mas ela mesma não consegue encarar o coitado, pois ela acabou arrumando um pequeno segredo dela com o Sage, enquanto o Ted estava fora e deseja que ele não a encare com aqueles olhos. Isso porque ela acha Ted muito fofo por não fazer a menor ideia do que houve, ou de como ela fica animada com essas coisas. Ela reconhece também que, geralmente, o Ted não conseguia encarar ela nos olhos, imaginando que possa ser influência do Sage. Depois de tudo se resolver,
Gildius lembra que já estava na hora deles partirem, até que Ted pede para eles esperarem um pouco. Acontece que Ted ficou preocupado que a bruxa poderia vir atrás deles no caminho e pergunta se poderiam ir todos para a cidade que eles moram. Seiji fica pensando sobre isso, lembrando que o deus tinha mandado ele se aproximar da Jean. Nesse momento, Ted pergunta para Jean se estava tudo bem eles irem acompanhar o grupo. O problema é que ela passou de uma simples maluca para uma fujoshi. Ela até concorda, mas o pessoal fica preocupado com a hemorragia nasal que ela estava tendo. Mas Jean muda de assunto, mencionando que o dever de um herói seria viajar pelas terras e ajudar pessoas. Jean se empolga dizendo que ele precisa proteger o homem à frente deles, enquanto Ted manda ela tentar parar o sangramento. Enquanto o grupo que tinha ido com o Ted cumprimenta a Jean, Haru e Gildius reconhecem que estavam arrumando mais uma maluca pro grupo deles, enquanto Seiji cumprimenta seu novo colega. Os dois parecem bem felizes de formar uma equipe, mas Gildius lembra que estavam demorando demais para resolver as coisas e o horário do trem sair estava cada vez mais perto e eles precisavam arrumar as malas ainda. Seiji fica impressionado com o quanto eles eram rápidos arrumando as coisas, até que ele fica encarando a cama lembrando da cena que ele gravou com a Jean, provavelmente. Pelo menos até ele ser apressado por seus amigos. Depois de tudo isso, eles começam a brincar de apostar corrida até a estação e, enquanto Seiji acredita que não tem chance, Rhea diz que aceita se puder voar. Mian reclama disso ser trapaça. Jin os motiva, Haru diz que iria usar o Kai para ter uma vantagem, e Gildius e Pepe ficam para trás nessa bagunça toda.